Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando o empate deste domingo, Dia dos Pais, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, 0-0. Falo aqui em nome da Exatec Informática e também de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. No final do vídeo tem mais recado. Muito bem. Nesse horário em que eu estou gravando, certamente os senhores já assistiram às lives aí do pessoal, né? Outros vídeos, análises e coisa e tal. Eu até cheguei aqui em casa, porque eu fui acompanhar a partida na casa dos meus sogros, né? Porque Dia dos Pais, fui para lá, né? A gente almoçou e coisa e tal. Vi o jogo lá com meu sogro, que é torcedor do Santos também, né? Teve a sorte de ver o Pelé jogar. E a gente tava discutindo, né? E ele falando assim, revoltado: pô, mas esse time só toca para trás. Não adianta, não tem um cara que movimenta, um cara que tenta nada diferente, a visão de quem viu o Pelé jogar, né? E outros tantos craques. Virei para ele e falei assim: senhor Fernando, não adianta. O técnico pode até mudar, mas ninguém garante que outro venha e mude alguma coisa, porque que a gente pega uma espécie de relação, digamos assim, afetiva com os jogadores, né? Alguns a gente acha que são mais do que realmente são, né? Tem jogador do Santos aí, que é titular hoje, que seria bom para o elenco. Eu não estou falando mal, não. Um cara que podia ser útil, entrar de vez em quando, compor o elenco e coisa e tal. Mas o Santos não tem peças diferentes, assim, né? E eu expliquei isso para ele. Falei: seu Fernando, não adianta. O time é fraco. A verdade é essa. O time vem enfraquecendo desde o final do ano passado, com as perdas, né? Você perdeu quase que meio time, uma espinha dorsal, né? Veríssimo, Luan Pérez, Pituca, Soteldo, Caio Jorge, é muita gente, né? Deve ter perdido mais alguém, até já nem me lembro mais. E os que vieram são apostas, jogadores também para compor. Camacho, Marcos Guilherme, bom jogador, são bons jogadores, mas são jogadores de composição, né? Hoje, se você parar para analisar friamente, jogador titular absoluto do Santos, sem que você tirou, não tem como tirar, é o João Paulo, o Sanches e o Marinho. Se você trocar todos os outros, dá na mesma, não muda nada. A questão basicamente é essa. Aí alguém já deve estar dizendo assim: ih, olha lá, tá passando pano pro Diniz, não sei o quê. Não tô não. Aliás, fui tentar assistir o vídeo na Santos TV, depois do jogo, falei: vou chegar em casa, né, tô tranquilo, comi aquele, como é que é, o produtor? Filé mignon suíno, é isso? Com canelone, tomei uma Coca-Cola, depois comi um pavê, depois do almoço, ainda teve um bolo no final da tarde, estava sossegado e tal, né? Comi bem no domingo. Falei: vou chegar em casa, já que eu vou começar a gravar o vídeo de tarde, vou ver a coletiva do Diniz. Não tinha, o vídeo estava privado, não está na Santos TV, mandaram para a gente no WhatsApp lá do grupo dos setoristas, dos jornalistas, e eu não consegui assistir. Não sei porquê. Vi umas transcrições assim nas redes sociais, e é impressionante como o Diniz fala no pós-jogo tudo aquilo que a gente fala durante o jogo. Os erros, as falhas, a falta de criatividade, a falta de finalização, né? Nos números, o Santos até foi melhor. Teve mais posse de bola, chutou mais no gol. Só que as chances reais de matar a partida foram do Corinthians. Se não fosse o João Paulo de novo, o Santos estava na roça. E assim, o Diniz, ele tenta explicar, além dessa questão da perda de jogadores, que eu sempre falo, tem gente que vai me descascar: o Caio Jorge é ruim. O Caio Jorge foi para a Juventus não ia ter levado ele à toa, né? Ele não foi, com todo respeito, jogar no Shenzhou Jianghuan da China. Ele está indo jogar na Juventus da Itália junto com o Cristiano Ronaldo. Enfim, e ele estava falando exatamente isso, que até adaptar todo mundo, os novos ao sistema, quem chegou agora, quem subiu da base, quem voltou de lesão e tal, o mesmo trabalho que ele vai ter com o Raniel, lá na frente ele vai ter com o Jobson, ele dá esse tipo de explicação. E se você parar para analisar, ela é plausível. O problema é que, assim, ele precisa também ir além.
Ele precisa ir além. Precisa, ele pode exigir mais dos jogadores, mas a gente também pode exigir um pouco mais dele, né? Alguma coisa diferente precisa ser feita em momentos de necessidade. Aí ele vai dizer assim, não, mas olha, quando o time tomou os 2 gols que o VAR salvou, agora só vamos falar uma coisa, se não tivesse VAR, dessa vez nós fomos ajudados, hein? Se não tivesse VAR, fosse nos tempos antigos do futebol, nunca que iam tirar o pênalti do Corinthians, e muito menos o lance do impedimento. O cara ia olhar assim na televisão e falar, é a mesma linha e tal. Então o apito amigo não funcionou dessa vez graças ao VAR, e foi o que nos salvou. Porque, a bem da verdade, se tivesse que ter um vencedor na partida, não seria o Santos. O Santos não mereceu ganhar o jogo, não mereceu nem empatar. Vamos falar a verdade, né? A gente tem que ser, não pode mentir para o torcedor, né? Se tivesse que ter um vencedor na partida, era o Corinthians, porque, afinal de contas, o João Paulo foi melhor em campo. Isso é péssimo para a gente, é um mau sinal. Não adianta o Diniz, toda a coletiva, dizer aqui exatamente aquilo que a gente enxergou. Ele fala na coletiva, pô, faltou isso, faltou aquilo outro. Hoje falhamos na cobertura do contra-ataque. Pior é técnico que fala, não foi isso, o cara quer escamotear. E ele fala o que está acontecendo. Ele viu o mesmo jogo que a gente viu. O problema é que não está tendo conserto depois. Ele não consegue fazer o time render de outra forma. A dificuldade criativa que a gente imaginou que fosse reduzir com a presença do Sanches, eu não acho tão ruim quando ele vai para a direita, jogar ali na direita, trocando com o Marcos Guilherme. Ele pode render pelo meio, pode render pela direita, não vejo grande problema nisso. Mas a gente achou que com o Sanches, o meio de campo do Santos ia ter outra vida, né? E continua a mesma coisa, né? Talvez falte uma peça com a característica como o Juliano que apareceu no Corinthians hoje. É que o Corinthians está fazendo um negócio que o Santos não pode fazer. Ele está gastando os tubos num jogador caríssimo, né? Com um salário elevado, um cara que veio de fora. E ele vai se endividar lá e sei lá o que vai fazer depois, mas é problema dele, não é problema nosso. O Santos hoje não tem condição de trazer do mercado um jogador desse tipo, ganhando isso aí que está ganhando, né? Enfim, o Juliano, estreando, encontrou espaço para botar 1-2 na cara do gol. O Santos não tem um jogador assim. O Pirani talvez seja um dia, mas ele é um atleta em formação, ainda não está pronto. Lembra no jogo da Libertadores, no gol do Boca? Ele construiu uma jogada assim, do gol. Mas não vai ser toda hora que ele vai fazer. Ainda mais agora que ele não é titular mais, né? Então, o Santos tem uma série de problemas. Tem problema de estrutura, tem problema de qualidade técnica, mas o Diniz, o trabalho do treinador é esse, ele precisa encontrar alternativas. O Santos ter jogado com bola no chão no meio de semana na Copa do Brasil foi um absurdo. Ter tentado tocar bola não deu certo, né? Dessa vez o time foi uma incapacidade de finalizar. O Cássio parecia um espectador do jogo. Ele assistiu o jogo, praticamente as bolas que foram nele. Acho que ele nem tomou banho quando saiu da Vila Belmiro. Nós não fizemos cócega no goleiro adversário. E isso é um problema. Já foi falado aqui outro dia, teve jogo que o Santos chutou 2 vezes no gol. Antes, a mesma coisa contra o Palmeiras, lembram? 2 pênaltis, foram as 2 finalizações certas do Santos. Para um time que joga com tanto atacante, para um time que joga com um volante que sai, com um segundo volante que é meia, com um outro meia, com 2 pontas, com um centroavante, não é possível que com tanta gente, com lateral como o Madison que desce, com lateral como o Felipe Jonathan que pega bem de fora da área, não é possível que o time só crie isso. É muito pouco. E aí a gente tem que questionar o técnico do Santos se é normal, se a gente, quanto tempo ele vai esperar até todo mundo entender o método dele de treinamento, que pelo jeito é bom, funciona, o time é organizado e coisa e tal. De vez em quando desorganiza e acontece o que aconteceu hoje. Mas assim, era a mesma coisa do Areolan. Eu conceitualmente defendo que se implante uma filosofia de jogo, né? Mas há momentos em que você talvez precise, né? É aquilo, eu queria comer filé mignon todo dia, mas tem um dia que eu vou ter que comer um ovinho. Lá vou eu falar do arroz e feijão de novo, né? Sou favorável ao banquete, mas de vez em quando tem que dar uma, né?
E o Santos não simplifica certas coisas. Né? Os pontas do Santos não conseguem criar. O Lucas Braga não fez básica. Aliás, eu tenho até pena eu escolhi essa foto por uma questão estética, basicamente. Eu até penso 1000 vezes antes de escolher o personagem da foto da nossa thumbnail, porque parece que a gente está direcionando para o cara a crítica. Poderia ser uma escolha aleatória. Poderia ser qualquer jogador. Né? Poderia pôr o João Paulo de novo para ter uma situação positiva, mas o que eu queria expressar na ideia era essa aqui, ó, pobreza criativa. E não é culpa do Lucas Braga só não, do todo, né? Então ele não consegue criar do lado. Não é porque o Felipe Jonathan não chega? O que está acontecendo? Do outro lado agora tem o Marcson que desce. Por que não dá para fazer ali um bem bolado com o Marcos Guilherme, com o próprio Santos? O que acontece? Né? Qual é o erro de movimentação? Qual é o erro de encaixe do time? O Marcos Leonardo é diferente do Caio Jorge. Pô, tem gente já metendo o pau no Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é centroavante, o time precisa criar para ele. O Caio Jorge saía, movimentava, abria espaço até para os outros atacantes entrarem. O Marcos Leonardo, por mais que ele tente se movimentar, ele movimenta para fazer pivô, é diferente. Ele é um cara da área. O time precisa criar para ele, não chegou uma bola que prestasse para esse moleque finalizar. Podia ser o centroavante que fosse. Só se fosse o Lewandowski, talvez. Qualquer centroavante normal ia ter dificuldade porque a bola não chega, né? Então, assim, mais do que dizer aquilo que a gente está vendo, o Diniz precisa criar alternativa. Ele precisa inventar alguma coisa, já que é dos técnicos inventar no bom sentido, ele precisa inventar alguma coisa para fazer esse time. Porque assim, a gente sempre tem aquela sensação, olha, vai jogar contra um adversário retrancado, vai ter dificuldade. Quando pegar um adversário mais forte que vai sair, vai ter espaço. O Corinthians saiu. O Santos teve mais espaço. Não pode reclamar que ficou o adversário na defesa o tempo inteiro. E cadê que é a finalização desse time? Sim, eu sei, o Marinho não estava em campo. Os desfalques, as dificuldades. Ok, entendo isso. Mas, pô, você não fazer uma cócega no goleiro adversário 90 minutos. Segundo Santos e Corinthians na Vila Belmiro esse ano, né? Um a gente perdeu, outro empatou e quase perdeu, não fosse o VAR e o João Paulo. Aí nós vamos jogar lá na casa deles, eles com esse time assim, e os caras vão ganhar da gente 1-0, um gol besta, porque não é bobeamos e coisa e tal. Porque também parece uma maldição, né? O Santos não ganha no Parque das Alianças e nem no Itaquerão. Até joga bem, mas não ganha. Agora, meus caros, é o seguinte, eu juro para vocês, eu falei para o produtor no meio do jogo, não perder hoje é um ponto somado na luta dos 45 pontos. Simples assim. Eu olhei para a tabela e vi assim, ó, tem jogo que está escrito para você perder. Se você arrancar um ponto, tá ótimo. Eu até uma hora pensei assim, pô, tanto jogo que o Santos vai bem, amassa e perde, né? De vez em quando podia jogar mal e ganhar. Mas não acontece também, é outra coisa que a gente precisa ver com as forças espirituais. Mas enfim, ganhou um ponto, quem diria? Porque era pra gente estar aqui descendo o cacete em mais uma derrota na Vila Belmiro. A nossa sorte é que o VAR trabalhou direitinho e o Corinthians também, vou te contar, não é nada de outro mundo. Mas vem aí a sequência, né? Eu tô falando. Libertar no meio de semana é mata-mata, é jogo decisivo. Se jogar na Copa Sul-Americana, quarta-feira, 21h30, com esta mesma dificuldade, apresentada contra Juazeirense, Chapecoense, Corinthians e outros jogos atrás, o Santos precisa fazer o seu resultadinho, nem que seja de 1-0, para ir na semana que vem lá no outro jogo, para poder garantir a classificação para a semifinal da Sul-Americana. Então daqui 10 dias, o Santos estará ou não seguindo na Sul-Americana. E se jogar só isso aí, e com quem que vai jogar também não sei, porque não se sabe se o Marinho vai ter condição, dá para mudar, vale a pena mudar. O Ângelo não entra, né? Só entra na podre, só em jogo no pasto, coitadinho. Podia jogar uns minutinhos também. Então tem que... Como é que melhora em 3 dias? Depois de
colocar um atrás do outro, né? Tu estava lembrando a expressão aqui, a sequência de jogos tão ruins, né? Como é que vai melhorar da água para o vinho? A não ser que o Libertad seja uma porcaria de time, né? Que o Santos dê sorte também, porque sorte é importante, né? Vai que o Jean Mota acerta um chute de longe, o Sanches mete uma bola lá e tal, alguém faz 1-0 com 5 minutos, os caras têm um expulso, né? Vê naquela ignorância desses times sul-americanos, o cara vem dar uma porrada em alguém, é expulso, aí depois amassa, faz 2, 3, pode acontecer. E aí depois é aquela sequência. O produtor, repete para mim, por favor, você não estava brincando não? O Inter ganhou do Flamengo no Maracanã 4-0? É sério isso? Tu não está tirando saldo? Não é presente ao contrário do Dia dos Pais não, né? Teve até hat-trick do Yuri Alberto. Não. É piada. Pô, te levei para assistir Esquadrão Suicida no sábado, meu. Como é que tu me vem no meio do vídeo falar um negócio desse? Deixa eu ver isso aí se é verdade. Põe aí que eu quero ver. Não é possível. O Inter ganhou do Flamengo de 4-0 no Maracanã, só falta tu me dizer que o Gabigol foi expulso. Daqui esse teu telefone. Para de fazer piada. Oh, tá de sacanagem. 3 gols do Yuri Alberto, o Gabigol foi expulso e o Flamengo... Inter... Sabe por que eu tô preocupado? Ave Maria. Será que dá para ver? Você sabe o que significa isso? Viu. Jogou com o time reserva o Flamengo? Não, né? Então, pega aí. Sabe o que significa isso? Depois do Libertad, o Santos vai pegar o Fortaleza, o Diniz tomou o 3º cartão amarelo. O Fortaleza do Juan Pablo Voivoda, que o Santos tentou atravessar antes do Diniz, lembram? Que o Santos quis trazer esse cara aí. Os caras meteram 3-2 no Palmeiras no Parque das Alianças. É o próximo adversário do Santos no Campeonato Brasileiro. Aí o Santos pega o Libertad fora e aí vai pegar o Inter em casa. Esse aí que acabou de meter 4 no Flamengo. Aí depois o Santos pega o Atlético Paranaense fora, Copa do Brasil. E aí depois pega o Flamengo. Esse aí que perdeu e que deve estar babando, porque vai precisar se recuperar, porque o Atlético Mineiro subiu na tabela e coisa e tal. Eu ainda pensei assim, pô, vai ter que pegar o Inter tá mal, vai ser o jogo que o Santos acho que consegue ganhar aqui na Vila. Os caras enfiaram 4-0 no Flamengo, hat-trick do Yuri Alberto. O que mais que me falta acontecer, hein? Caramba. Enfim, é isso. Ou o Santos melhora, vamos falar o português claro, ou melhora com o trabalho do Diniz, fazendo diferente, e eu sei que é difícil, porque a gente sempre fala que é ano de sofrer, é trabalho para o ano que vem, mas precisa somar alguns pontinhos nesses jogos aí. E alguns deles são decisivos. O Santos pode ir à semifinal da Sul-Americana, à semifinal da Copa do Brasil, faturar uma grana, que é importante. Então tem um outro papo aí que parece loucura, que estão dizendo que venderam o Arthur Gomes aí para não sei aonde. Meu Deus do céu, se alguém conseguir vender o Arthur Gomes por qualquer dinheiro, já tem que fazer uma estátua. Né? Então, são jogos em que em algum deles o Santos tem que ganhar. Algum deles o Santos tem que ganhar. Não dá para empatar e perder só. Vai ter que ganhar algum, do Libertad, ou do Atlético Paranaense, ou do Fortaleza, ou do Inter, ou do Flamengo. Um jogo o Santos vai ter que ganhar. Mas jogando isso aí, desse jeito, não sei, Diniz. Só sendo na base da motivação, da empolgação. O que pode criar isso aí diferente, né? Pegar alguém lá do Sub-23, do Sub-20, fazer uma aposta ousada. Eu estava vendo o jogo do Sub-20 lá no Eleven Sports, estava Santos e Fluminense no Rio de Janeiro nesse domingo, né? Chegou a estar 3-1 para o Santos. O Ed Carlos entrou, fez gol, o Juan Seco, que é bom centroavante, o Wesley Patati, que é esperto, tem uns moleque bom. Aí termina o jogo 4-3 para o Fluminense. Falei, não é possível um negócio desse. E o Chip é bom treinador. É bom treinador. Mas também está encontrando a mesma dificuldade do Diniz, está montando elenco, o Sub-20 tem... Por exemplo, o Santos tem 3 moleques que podiam estar no Sub-20. Ângelo, Kaique e Marcos Leonardo. O Sub-20 do Santos é um avião. Né? É a nossa realidade de momento, infelizmente. Eu espero sinceramente que venha uma boa vitória contra o Libertad no meio da semana. Aí a gente administra, vê o que faz lá contra o Fortaleza. Tem que ter humildade. Né? Nós vamos lá para impor o nosso estilo de jogo. Eu quero ver, porque os caras impuseram o estilo de jogo deles dentro do Palmeiras aqui.
Ou nós vamos ficar sofrendo, vamos jogar no contra-ataque e tal, quando o Marinho voltar, não sei, né, o que ele tem direito aí. Enfim, a vida do Santista não tá fácil, eu acho que a gente tá pagando os pecados, a gente judiou muito dos caras, né, dos outros, no tempo do Pelé, no tempo do Robinho, no tempo do Neymar, e de vez em quando a gente passa por esses períodos até pagarmos os pecados, mas tá difícil. Produtor, tempo. 20. 20 minutos, então é isso. 0-0, ganhamos um ponto, poderíamos ter perdido, não fosse o VAR e o goleiro, mas pelo menos não vamos ouvir graça dos curitianos na segunda-feira. Se é que isso pode servir como consolo num momento como esse, tá certo? Já falei aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, falo também em nome da Isatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o isatecinformatica.com.br, o telefone é o 133020 1877. Com isso trabalho também pelas redes sociais. Um abraço para o Rafa, da Isatec Informática. Vocês perceberam também que neste final de semana não teve o vídeo especial editado, porque eu estou ainda em recuperação aqui da minha brava sinusite. Então eu espero semana que vem ter alguma ideia brilhante para o nosso vídeo especial. E aí eu ponho lá no modo estreia, né? Fica o chat rolando, eu troco ideia, geralmente no domingo, na hora do almoço, com o pessoal. Vou ver o que a gente consegue para essa semana. E de olho em todos os compromissos importantes do Santos, porque vai ser pauleira, tenho dito, ao longo dos próximos dias e semanas, a vida do Santos dentro do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Só lembrando que nesta segunda-feira tem o Sport em Destaque, 11h30 da manhã pela Boc News TV. Se a coletiva do Diniz voltar, a gente põe um trecho lá. E se liberarem os melhores lances ou piores, ou qualquer coisa que tenha lá, a gente também assiste e vamos analisar os porquês, né? E o pior é assim, eu não vou mais morrer abraçado com o treinador, não. Eu já defendi muito, eu defendo a ideia, defendo a filosofia. Eu já vi muita gente que era defensora do Diniz que está pulando fora do barco. Eu ainda não vou dizer assim, pulei fora do barco. Não quero dizer que não acredito no Diniz, até porque acho que nenhum outro treinador faria muita coisa diferente do que o Santos tem a oferecer neste momento. Mas eu espero dele um pouco mais, porque ele é um cara inteligente, né? Aí alguém vai dizer assim, que nem outro dia eu falei isso, alguém escreveu, pô, inteligente, ele é burro. Pô, desculpa, tu senta 5 minutos com qualquer pessoa, tu sabe se ela é inteligente ou se ela é burra. Sabe? Não é porque o cara toma uma decisão diferente da tua em qualquer negócio da vida que o cara pode ser classificado como burro. Ele pode se equivocar, mas intelectualmente o cara, você não tem como falar que o cara é burro. Burro é o cara que escreve errado. Pô, desculpa. Burro é quem escreve, sei lá, náutico com acento no U, sabe? Impressionante com C. Isso é outra história, coitado. A pessoa nem tem culpa, não teve acesso à educação. Mas burro o Diniz não é. Ele precisa encontrar uma alternativa. Ou, caso contrário, lembra que eu falei a sequência de jogos? Se ele cair na Sul-Americana, cair na Copa do Brasil, emendar 4, 5, 6 jogos sem vitória, o que vocês acham que acontece? Como é que funciona a rotina do futebol? A gente faz um combinado, tem a regra, não pode mais mandar embora. Aí os caras fazem um bem bolado e falam, você pede demissão aí, tá bom? Eu pedi demissão. Aí podemos trazer outro. Outro quem? Tem o Dorival e tem o Rogério Ceni para hoje. Então tá bom, meus caros. Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. Eu tô cansado. Mas nem no Sub-20. Eu vou assistir o Sub-20 e ver se eu vejo alguma coisa que me divirta, né? Tá na hora do Santos preparar um time. Aqui que acabou a Olimpíada. O que tinha de legal na Olimpíada? O Santos já montou um time de skate, né? Hein? Montar uma equipe de skate bacana, assim, pra gente se divertir, porque tá difícil se divertir com o jogo do Santos ultimamente, é só aborrecimento. Espero que pelo menos as vitórias sirvam como alento se elas vierem, tá certo? Então, já falei muito, vou fechar este vídeo do Canal 10, agradecendo a sua audiência, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp e ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Nos encontramos em breve no próximo vídeo por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.